você falou uma coisa, você usou uma palavra que você citou semanas atrás, quando nós estivemos aqui numa reunião, que é improvável, né? E você falou que você era um cara improvável, né? Um cara que tinha tudo para dar errado, mas que deu muito certo. O que isso tem de você como pessoa para que as coisas realmente deem certo? O que você carrega assim que não te faz desistir, que faz com que realmente as coisas de fato aconteçam? Cara, eu consegui adquirir ao longo da minha carreira uma mentalidade. Na verdade, foi uma grande chave que virou. Eu sou um cara improvável, né? Eu não estudei, eu vim de uma família que não tinha como me dar nenhum subsídio financeiro ou talvez nada além do que mostrar que a vida existe. Fui usuário de droga, tive tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Vi muitos amigos morrerem, vi muita gente morrer, vi muita gente presa. E aquilo me chamou a atenção para um dia eu olhar e falar: Deus, eu quero construir uma família. Na verdade, eu queria quebrar o padrão da minha família de não ter uma família constituída. E eu falei: eu quero uma família. Eu quero construir alguma coisa. E eu comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender, obviamente, a dor, né? O empreendimento, ele te dá uma dor de perder o que você não tem. O que é muito curioso, o cara ele fica com medo de perder o que não tem. Ou de perder o pouco que tem. Só que muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida, o pouco que a gente tem é muito pouco para o que a gente pode ir. E quando eu virei essa chave, eu pensei: mano, eu preciso de um teto, e ele não precisa ser essa mansão. Ele pode ser um teto. Ele pode ser um teto de 25 metros quadrados. Que eu possa ter um fogão, uma geladeira, um banheiro e uma cama. Assim como muitos lugares que eu já morei. E foi a maioria dos lugares que eu morei. Eu entendo que eu preciso ter comida. E não é muita comida não, cara. Não é tipo um banquete. É tipo o suficiente para eu me alimentar. E eu preciso ter amor. Amor das pessoas que estão à minha volta. Ou das. Tanto faz. Amor do meu filho. Amor da minha mulher. E isso tudo eu não preciso nem do que eu tenho. Então por que eu vou ter medo de perder o que eu nem tenho ainda? Então quando eu virei essa chave eu falei: brother, eu tô com medo de quê? E eu começo a ver meus alunos com medo do que não tem. Ou com medo de perder o pouco que tem. Só que o pouco que tem às vezes é muito mais do que todo mundo quer. E cara, quando eu tive filho, eu virei a segunda chave. Eu quero que meu filho me olhe e veja o cara que tentou ou o cara que deixou a vida passar. Eu quero que ele tenha orgulho pelo que eu tentei fazer ou pelo cara preguiçoso que eu fui. Então eu prefiro tentar, porque mesmo que eu não consiga, eu posso olhar nos olhos dele, do meu filho e do filho que a minha esposa hoje carrega e dizer: o papai tentou. Quantos anos seu filho tem hoje? Hoje meu filho tem 4 e a Carol, que é minha atual esposa, está grávida de 5 meses. Então, ou seja, daqui a alguns anos ele vai entender a jornada do pai. Sim. E você deixou, em nenhum momento você deixou a vida passar. Você saiu desse fato que muita gente tem hoje, que é ficar vendo as coisas acontecerem, mas não fazer absolutamente nada de tão relevante. E você decidiu fazer algo relevante no mercado. Quando foi que você percebeu que você podia realmente construir algo relevante? Aí é que tá. Eu não considero que eu fiz algo relevante para qualquer mercado que seja. Certo. Eu fiz algo relevante para mim e para os que me escutam. Independente quantos me escutam. A minha preocupação no começo era muito visibilidade. Depois de um tempo eu entendi que eu não preciso de visibilidade.
E eu acho que você observando o meu jogo, você vê que, na real, eu tô cagando pra fama. Eu tô cagando pro como me observam. Eu tô cagando pra tudo. Eu tô preocupado com as pessoas que me ouvem. Tipo, você me escuta. Então minha preocupação é contigo. Minha preocupação é com essa pessoa que tá parada agora ouvindo o nosso podcast, se alimentando dele. Minha preocupação é com essas pessoas e não com a fama em si. Então, eu nunca pensei, eu vou fazer algo pelo mercado. Talvez por isso que eu tenha feito tanto. Porque não foi a minha preocupação. Minha preocupação foi sempre inovar. Foi sempre inovar para quem? Para os meus. E não inovar para o mundo. Tá ligado? E essa... Eu sinto que eu tenho algumas chaves na minha cabeça que me fazem ser o melhor para mim. No final das contas, você tem que provar a si mesmo. Sempre. E acaba provando para os outros por Sem tabela. querer. Por exemplo, todos esses prêmios que estão aqui, vocês estão vendo alguns deles, tem outros ali. Cara, eu conquistei esses prêmios porque eu queria ensinar. E a minha ex-mulher falou que eu só poderia ensinar quando eu fosse um dos melhores. E eu perguntei pra ela, como? Aí ela falou, o dia que falarem. Aí eu descobri que existia um negócio chamado prêmio. Sim, mas você conquistou muito mais do que um simples prêmio. Você conquistou o prêmio do prêmio do prêmio. Ou seja, você foi conquistando cada vez mais prêmios. E o quanto você conseguiu ensinar desde que você conquistou os seus prêmios? Primeiro, uma coisa que me deixa muito feliz é 90% desses prêmios foram construídos e eu fui o primeiro a receber eles. Então, você esteve, além de tudo, você foi líder dentro do mercado nessa conquista. Sim, eu fui o primeiro a conquistar a maior parte deles. Em alguns momentos, as empresas perguntavam, tá, qual prêmio você quer agora? O que você quer que eu faça? Aí eu falava, pô, vamos fazer isso. E esses prêmios foram construídos para que eu pudesse recebê-los e acabava que outras pessoas acabavam recebendo esses prêmios, né, posteriormente. Então, de uma certa forma, as próprias empresas, plataformas criaram prêmios para poder demonstrar aonde você tinha alcançado, porque até então ninguém tinha alcançado aqueles números. Exatamente.